Olá, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho hoje sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos ver aqui os exemplos que o livro passa. Acompanhe a situação a seguir. Precisa saber quais são os divisores comuns dos números naturais 40 e 60 e dentre esses, qual é o maior. Veja como podemos fazer isso. Primeiro, o que é que deve ser feito? Determinamos os divisores de 40 e os divisores de 60. Divisores de 40 são todos esses aqui. Divisores de 60 são todos esses aqui. Observando esses divisores, percebemos que os divisores comuns de 60 e 40 são: primeiro, que são divisores comuns? São os divisores que pertencem aos dois ou mais números estudados. No caso, nós só temos dois, o 40 e o 60. Poderia ter outro aqui, poderia ter o 50, por exemplo. Aí iria ter que ser comum aos três, está nos três. Como só temos dois números, os números que se repetem nos dois são 1, 2, 4, 5, 10 e o 20. Aqui estão eles. Pronto. Dentre esses números aqui, qual é o maior? O maior é o 20. Então, o máximo divisor comum, conhecido como MDC, dos números 40 e 60 é o 20, porque é o maior. Divisor comum de dois ou mais números é aquele que é divisor de cada um desses números simultaneamente. Por exemplo, o 7 é divisor comum de 21 e de 70, porque 7 é divisor de 21 e também é divisor de 70. Aqui é outro exemplo, certo? Da mesma forma que nós fizemos. Só que essa forma ela é muito trabalhosa. Tem um caminho mais prático de se fazer. Mas primeiro vamos lá, ver o que o livro diz. O maior dos divisores comuns em comum é o 20. Então 20 é o máximo divisor comum de 40 e 60. E indicamos da seguinte maneira. Você vai escrever MDC de 40 e 60 é igual a quem? 20. Pronto. Mas isso depois de fazer todo esse processo. Você faz todo. Aqui seriam os cálculos e aqui seria a resposta. Só que aí fica muito longo. Vamos ver o que é que o livro comenta. Dados dois ou mais números naturais não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comuns. A outra forma de se fazer é o seguinte: eu quero saber qual é o máximo divisor comum dos números 40 e 60. Então, o que é feito? Você pega o número 40, separa por vírgula do outro número, 60. Se tivesse um terceiro número, colocaria aqui também. Aí passa-se uma linha vertical. Aí nós vamos dividir esses números pelos números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, infinitamente. Esses são os mais conhecidos. Sempre que for par, vai por 2. Então eu coloco 2 aqui e divido. 40 dividido por 2 dá 20. 60 dividido por 2 dá 30. Esse número dividiu todos ao mesmo tempo? Dividiu. Então ele é um fator comum. Ele está nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem até aí? Dando continuidade, vou colocar aqui uma folha para você entender melhor. 40 e o 60 dividido por 2. Os dois são divisíveis por 2, então eu já coloco, ele é fator comum. Ou então eu coloco uma bolinha marcando aqui, para não ter que escrever. 40 dividido por 2 dá 20, 30 dividido por 2 dá 60 dividido por 2 dá 30. Pronto, aí ficou assim. Tem número par ainda? Tem, tanto o 20 quanto o 30. Então, vamos dividir por 2 de novo. 20 por 2 dá 10, 30 por 2 dá 15. Esse número também é fator comum. Dividir os dois ao mesmo tempo. Resposta: 10 e 15. Pronto, vamos lá. 10 e 15. Ainda tem número par? Tem. Se tem número par, eu vou dividir por 2.
10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2 não dá o número inteiro, vai dar 7,5, então não serve. Então eu repito o 15. Então o 2, esse 2 aqui, ele não é mais fator comum. Ele não é fator comum porque não divide o 15. Agora eu tenho o 15 e o 5 e o 15. Pela ordem, depois do 2, o próximo número primo é o 3. Então eu vou repetir o 5, que 5 não dá para dividir por 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Agora eu tenho 5 aqui e 5 aqui, que dá para dividir por 5, que também é primo. Chegou em 1. E esse 5 aqui, ele é fator comum. Aí agora a gente faz o quê? Para o MMC, nós iríamos multiplicar todos, sem exceção, todos. Mas nós estamos trabalhando com o máximo divisor comum. Então nós vamos pegar os fatores que foram comuns, esse 2 e esse 5, e multiplicar só eles. Então o máximo divisor comum de 40 e 60, depois de você fazer esse cálculo, você vai fazer 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E o mínimo múltiplo comum é o mesmo raciocínio. Você vai procurar os múltiplos de cada número e, com exceção do 0, você vai ver qual é o menor número que se repete em todos. Exemplo, por exemplo aqui, o 60 você já vê que ele está em todos, mas o 0 sempre vai estar, não conta porque ele é nulo, tem que ser os não nulos. Outro número que você possa vir a olhar, vamos supor o 30. O 30 só está aqui, então ele não é comum a todos. Se o 30 estivesse aqui e aqui, também não serviria. Por quê? Porque ele está somente em 2. Se você for calcular, 120 está aqui, o 120 vai estar aqui, o 120 vai estar aqui. Só que o 120 é maior do que o 60, então não serve, porque aqui ele quer o mínimo, é o menor, certo? Então vamos lá, usando a mesma linha de raciocínio para ganharmos tempo. Aqui no exemplo do livro ele já colocou 3 números, 12, 15 e 20. Tem número par, vai por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 15 não dá por 2, eu repito. 20 dividido por 2 dá 10. Tudo bem até aí? Vou colocar a folhinha para ir ajudando. Pronto, ainda tem número par, então eu já coloco 2 aqui e vou por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 15 não dá, eu repito. E o 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Não tem mais nenhum número par. 3, 15 e os 5 são ímpares. Então não dá mais por 2. Pela sequência tem número que dá por 3. Então eu vou dividir logo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E eu repito o 5. Não dá mais por 5. Por 3. Agora eu vou por 5. Esse 1 já chegou ao final. Faço só repetir. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5. 5 dividido por 5 também dá 1. Quando todos os números chegarem em 1 é porque terminou a conta. O mínimo múltiplo comum, você não se preocupa com nada, você multiplica todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, esse daqui é o cálculo que você precisa fazer juntamente com esse. Da mesma forma, o MDC, chegaram em 1 todos os números. Isso daqui é o cálculo juntamente com esse. Só que aqui no MDC você não vai precisar estar copiando não. Uma dica: você circula o número que for fator comum, ou então coloca um pontinho aqui do lado. Fator comum, você vai lá e coloca um pontinho. Não é fator comum, não marca nada. Exemplo aqui, nós temos o 2, o 2, o 2, o 3 e o 5. Nesse exemplo aí, aqui, nós temos esses resultados aqui. Você iria fazer só isso. Esses dois primeiros números são fatores comuns, então eu marquei com ponto. O outro que é fator comum é o último número, o 5.
Então eu venho e coloco aqui a marcação. Aí eu multiplico só eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Aí agora eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão dar pausa, porque tem essa atividade de fixação aqui para vocês fazerem. Vocês vão dar uma pausa e vão curtir o canal, comentar com seu nome, alguma coisa, compartilhar. Aí depois responder. Vocês vão olhar aqui, vão copiar no caderno de vocês e vão responder, certo? Todos os itens. Quando terminar de responder, você clica o play de novo e volta a responder. Aí você confere de acordo com o que está aqui. Então vamos lá. Eu acho que já deu tempo de você pausar e retornar. Olhando para cá, gente. Determine o MMC e o MDC de cada item. Como ele quer as duas coisas de cada item, eu não vou fazer duas continhas, não. Vou fazer só uma. Aí a outra conta necessária eu faço aqui ao lado. Vamos lá. Vou traçar aqui a linha vertical. Tem número par, vai por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. 50 dividido por 2 dá 25. Esse número dividiu todos, eu já marco, porque eu sei que ele foi fator comum. Ainda tem número par, então vai por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 não dá por 2. E 25 também não dá por 2, porque são ímpares. Então eu já não marco esse. Tem número que dá por 3. Então 5 não dá por 3, eu repito. 15 dividido por 3 dá 5. E 25 não dá por 3, eu repito. Esse 3 eu também não marco. Agora todos esses dão por 5. Então eu já marco que ele é fator comum. 5 dividido por 5 dá 1. Esse já terminou. Aqui também já vai terminar, ó, porque 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Vai por 5 de novo. Aqui eu repito. E aqui eu repito que já terminaram. 5 dividido por 5 dá 1. Todos os números chegaram em 1, terminou a continha. O MMC, mínimo múltiplo comum, o que é que a gente faz? Multiplica todos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então vamos lá. Olha a minha esperteza, olha só como é que eu vou fazer. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2 dá 100. 100 vezes 3 dá 300. Eu fiz o encaixe, procurei multiplicar que eu acho mais fácil. O MDC eu vou multiplicar só os que estão marcados. 2 vezes 5 vai dar 10. Só isso. Item B. Passo a linha vertical, não tem número par, então não vai por 2. Por 3, porque tem 15 dividido por 3 dá 5. E 45 dividido por 3 dá 15. Eu marco porque dividi os dois. Ainda dá por 3. 5 eu repito. 15 dividido por 5. 15 dividido por 3 dá 5. Pensei foi na resposta, hein? Não marca. 5 vai dividir todos, então eu já marco. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 também dá 1. Todos chegaram em 1, terminou. Então vai ficar o que? MMC multiplica todos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. E MDC só os marcados. 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Pronto, somente isso. Item C. Faço a linha vertical, vou por 2. 11 é primo, só dá por 1 e por ele mesmo, então eu repito. 30 por 2 dá 15. E 12 por 2 dá 6. Não marco, ele não é comum, não dividiu todos. Ainda tem número par, vai por 2. Repito o 11 e o 15, porque são ímpares. 6 dividido por 2 dá 3. Agora dá por 3. Repito o 11, repito o 15. 15 dividido por 3 dá 5. Só 5. E 3 dividido por 3 dá 1. Não marco porque não divido todos. Próximo é o 5. Repito o 11.
5 dividido por 5 dá 1 e repito 1. E 11 é por ele mesmo. Fica 1 e 1. Marquei algum número? Não. Então, quando você não marcar nenhum número, o maior divisor comum entre eles será o 1. E o MMC multiplicar todos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Vamos lá multiplicar? 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 11 é só colocar o zero, fica 110. 110 vezes 2, 220. 220 vezes 3, 660. Pronto. Item D. Tem número par vai por 2, eu já marco que vai dividir todos. 150 por 2 dá 75. 400 por 2 dá 200. Tem número par, eu repito, o 75, né? E 200 dividido por 2 dá 100. Por 2 de novo, repito 75, e aqui vai dar 50. Por 2, 75, e aqui vai dar 25. Por 3, que vai dar 25, e aqui repito 25. Por 5, já marco, que vai dar 5, e aqui vai dar 5. Por 5, que dá 1 e 1. Chegaram a 1, terminamos. Então, MMC. Observe que eu também posso fazer logo o seguinte. Ó. Aqui 2 a quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Que é para não ficar uma escrita muito longa aqui, certo? 2 vezes 2 dá 4. Ou melhor, você não vai fazer assim. Você vai usar aquela estratégia. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2 dá 50. 50 vezes 2 dá 100. 100 vezes 2 dá 200. 200 vezes 2 dá 400. 400 vezes 3 dá 1.200. É mais prático. Agora vamos pegar o 2 vezes o 2 vezes o 5. 2 vezes 2 dá... Opa, perdão. Esse 5 aqui também vem, viu? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 5 dá 100. Tem número par, vai por 2. 33 e o 25 são ímpares, eu vou repetir. E 8 dividido por 2 dá 4. Ainda tem número par, vai por 2. Repito novamente o 33 e o 25. E 4 dividido por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Repito 25 e repito 33. Próximo número primo é o 3, que vai dar 11. Repito 25, que dá 1. Próximo número primo a ser usado é o 5, que dá 11, que dá 5 e que dá 1. 5 de novo. Repito 11. 5 por 5 dá 1 e aqui dá 1. O próximo número primo é o 11, que divide aqui, no caso é o 11. Então aqui é 1, 1 e 1. Todos chegaram em 1, terminamos. Não marcamos ninguém. Então o MDC é 1. E agora, para encontrar o MMC, a gente vai multiplicar todos. Vou colocar aqui 2 à terceira, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 11. 2 à terceira porque ele repete 3 vezes. 5 ao quadrado porque ele apareceu 2 vezes. Então o expoentezinho aqui é um 2. Vamos lá. Usando desperteza. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 2, 200. 200 vezes 3, 600. 600 vezes 11 é 6 vezes 11, 66. E coloco os dois zeros do 200. E para finalizar a correção, por 2, 14 por 2 dá 7, repito 15, repito 17.
por 3. Aqui dá 5, repito 7, e aqui dá 17. Por 5, repito 7, aqui dá 1 e repito 17. Por 7, que também é primo, que dá 1, 1 e 17. 17 é por ele mesmo, que também é primo, 1, 1 e 1. O MDC, 1, ninguém foi marcado. Aqui talvez você precise fazer uma continha na ponta do lápis, não só de cabeça, mas tudo bem, vamos lá. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 5 dá 105. 105 vezes 2 dá 210. 210 vezes 17. Você pode multiplicar quem você quiser multiplicar logo aqui, viu? Qualquer um. 7 vezes nada, 7 vezes 1, 7 vezes 2. 1 vez nada, 1 vezes 1, 1 vezes 2. 0, 7, 5, 3. 3.570. Pronto, terminamos aí. Um abraço. Não esqueça de compartilhar, dar o seu joinha, dar um like, um dislike, colocar comentário. Professor, eu entendi. Colocar seu nome. Comente alguma coisa, viu? Um abraço, que Deus abençoe.